passagem está em Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 14. E eu convido a todos a abrirem suas Bíblias para juntos fazermos a leitura deste texto. Pois nos diz assim a palavra de Deus: não que eu já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Quero convidá-los a orar. Deixe sua Bíblia aberta, feche os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, rendemos louvores ao teu nome, damos graças a Deus pelo dia de hoje, por este dia de oportunidades, por este tempo em que o Senhor nos tem abençoado com a paz, com a comunhão, tem nos dado, Senhor, a santa oportunidade de vivermos este dia para a tua glória, para buscarmos a tua face, meu Deus, para conhecermos mais da palavra e, sobretudo, conhecermos mais a respeito de Jesus Cristo. Eis que nós aqui estamos, Senhor, e glorificamos o teu nome e rendemos graças ao nosso Deus pelo novo ano que nós temos pela frente. Senhor, não sabemos o que nos espera, mas sabemos de uma coisa. Senhor, o nosso futuro está nas tuas mãos, o Senhor é o nosso Deus, confiamos no Senhor, tu és o nosso Pai, e nenhum fio de cabelo pode cair da nossa cabeça sem que tenha o seu consentimento. Por isso a ti adoramos, Senhor, porque tu cuidas de nós e nos abençoa a cada dia com teu cuidado paternal e amoroso. Senhor Deus, oramos para que também nossos pecados sejam perdoados. Meu Deus, sabemos quão grande ofensa é o nosso pecado para com o Senhor, que ofendemos ao Deus Santo, ofendemos ao nosso Pai Celestial quando pecamos. Por isso, Senhor, humildemente pedimos, perdoa os nossos pecados, abençoa-nos, Senhor, pois tu és o centro do nosso culto. Nós estamos aqui, Senhor, para te adorar em nome de Cristo, e esse é o nosso propósito, e que o Senhor nos abençoe para a glória de Deus em Cristo. Amém. O tema do nosso estudo de hoje é Prossigo para o alvo. Os hinos que cantamos nos levam exatamente para essa reflexão. E também o fato de estarmos iniciando um novo ano é sempre um momento propício para o estabelecimento de metas e objetivos. E, na verdade, o crente ele também tem uma meta, ele também tem um alvo, um objetivo. Mas o crente só tem um alvo apenas. E esse alvo nos foi dado por Deus. O crente tem uma meta a alcançar, não é? E essa meta nos foi dada por Deus. E esta meta, este alvo, que é preciso buscar para ser alcançado, é mostrado neste texto muito importante da carta de Paulo aos Filipenses, não é? Porque Paulo aqui fala de que nós devemos prosseguir para o alvo. Há um alvo que precisa ser buscado e alcançado. Não é? Paulo usa aqui também a figura de um maratonista para descrever para nós como a vida cristã de fato é. Há muita gente que acha que ser crente é coisa fácil. Porém, a Bíblia está repleta de passagens que nos falam que ser um cristão é coisa difícil. E se fosse coisa fácil, Paulo não mostraria que a vida cristã ela é descrita, ela é mostrada como a vida de um maratonista, como alguém que está correndo uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros, não é uma corrida de 500 metros, nem de 1.000 metros. Uma maratona é 42 quilômetros. É uma corrida assim que Paulo coloca como figura da jornada cristã, da carreira cristã, da vida cristã, do início até o fim. É assim que é a vida cristã. Ela é
uma maratona que precisa ser corrida. Paulo faz isso, Paulo usa este exemplo de um atleta que competia nas maratonas da Grécia Antiga, e ele usa como exemplo para nós, os cristãos. E a verdade fundamental expressa neste texto que nós lemos, de Filipenses 3, é que há uma corrida que você precisa correr, e para que você corra esta maratona da fé, essa carreira da fé, esta corrida, é preciso deixar tudo de lado para que você corra de verdade esta maratona. É preciso se dedicar exclusivamente a alcançar este alvo, que é aquela faixa final colocada no fim da maratona. Então, Paulo está nos dando esse exemplo exatamente para nós percebermos o que é a vida cristã. Não é isso que talvez você pensa que é. Não é aquilo que você muitas vezes ouviu em alguma igreja evangélica. É aquilo que Paulo, o apóstolo de Cristo, sob inspiração divina, diz que a salvação é. A salvação é como uma maratona que você tem que correr. Não adianta você ser um espectador. Espectador não vence maratona. E mais ainda, espectador de maratona não recebe recompensa no final da maratona. Para receber a recompensa, você precisa correr a maratona e não apenas correr. Você precisa chegar no fim dela. Você precisa cruzar a linha de chegada. Só então você recebe o prêmio a qual Paulo perseguiu a vida toda. Paulo fez o que fez porque ele almejava um prêmio que está quando nós chegamos no nosso alvo. Meus irmãos, e portanto é dever de cada crente compreender estas palavras, é seu dever compreendê-las, então esforce-se para compreendê-las, coloque a sua mente, esteja você com seu corpo, com sua mente, a sua alma presentes aqui neste culto, os presentes aqui, aqueles que assistem pela internet, eu peço a você, humildemente, que você não se distraia com outras coisas, porque você precisa entender o que vai ser dito aqui. E depois de compreender essas palavras, há mais coisas que você tem que fazer. Você tem que colocá-las em prática. De modo tão sério como se a sua vida dependesse disso. Porque realmente, de fato, de verdade, é exatamente disso que a sua vida depende. Você tem que entrar nessa maratona, percorrê-la até o fim e, por fim, atravessar a faixa para receber o prêmio. Então, o que eu quero dizer para os irmãos aqui, a título de introdução, é: salvação não é coisa fácil. Se salvação fosse coisa fácil, Paulo não comparava salvação com maratona. Se salvação fosse coisa fácil, Jesus não diria assim: porfiai por entrar pela porta estreita. Jesus não diria isso. Se salvação fosse coisa fácil, Jesus não diria que o caminho para o céu, que o caminho da vida é estreito e é apertado, e são poucos os que entram por ele. Salvação não é coisa fácil. Enfia isso na sua cabeça. Abre seus ouvidos, escuta. Salvação é coisa difícil. Por isso, nós precisamos começar o ano novo como, meus amados? Tendo um alvo para atingir. Tendo um alvo fixo nos nossos olhos. Precisamos correr para este alvo e alcançá-lo. E como é que Paulo nos ensina a fazer isso? Nos dando o próprio exemplo dele mesmo. Paulo nos ensina que ele tinha em si, dentro do seu coração, algo. Você procura aí, enquanto nós vamos ler no verso 12, procura no seu coração se existe dentro de você um tipo de insatisfação espiritual, um tipo de santa insatisfação com o tipo de crente que você é, com o tipo de crente que eu sou. Porque Paulo era insatisfeito com o crente que ele era. Verso 12, por favor, me acompanhe. Ele diz: não que eu já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, perseverando, lutando e procurando alcançar o quê?
que Paulo procurava alcançar? Aquilo para que também fui alcançado por Cristo. Quem era Paulo? Quem foi o homem que escreveu essas palavras? Quem era o homem que se sentia insatisfeito consigo mesmo? Bem, a Bíblia diz que Paulo foi apóstolo de Cristo, não é? O último dos apóstolos. Nós percebemos pelo livro de Atos dos Apóstolos, pelas cartas que Paulo escreveu, que ele foi o maior evangelista que esse mundo já viu. Ele já evangelizou mais gente que qualquer outra pessoa evangelizou em uma única vida. Paulo também foi o maior pregador que o mundo já viu. Foi também o maior pastor, cuidava de um monte de igreja de uma vez, sem ter carro, sem ter dinheiro, sem ter apoio muitas vezes. Uma outra coisa que Paulo foi, e veja como ele era insatisfeito com ele mesmo, compare-se com ele agora. Paulo foi o maior escritor bíblico. Paulo escreveu 13 livros da Bíblia. E o que mais Paulo foi? Ele foi o maior plantador de igrejas do mundo. Ele plantou igrejas em quase todo o mundo conhecido da época. E Paulo foi também o maior missionário que esse mundo já viu. Paulo dedicou décadas de sua vida a Cristo. Desde o dia em que o Senhor Jesus o chamou na estrada de Damasco, você lembra do chamado de Paulo? Está lá no livro de Atos, capítulo 9. Quando Paulo, que queria, respirando ameaças e mortes, pede cartas para ir a Damasco, para poder perseguir os crentes de Damasco. A Bíblia diz que lá na estrada de Damasco, subitamente, o cercou um resplendor de luz do sol. E Paulo então caiu com o rosto em terra e aquele homem levantou convertido, transformado, porque o Senhor Jesus se revelou a ele ali. Na verdade, ele foi a última pessoa, o último ser vivo a ver Jesus ressurreto. Jesus se manifestou a ele. A glória de Cristo foi revelada a Paulo. E desde aquele dia, o que Paulo fez? O apóstolo Paulo foi incansável da sua vida com Deus. Paulo foi incansável no seu trabalho para o Evangelho. Ele foi incansável nos seus escritos, em deixar para a posteridade, para a igreja dos séculos seguintes, o seu conhecimento, o seu ensinamento. E ele escreveu 13 cartas. O maior escritor bíblico. Nenhum outro ser humano escreveu tantos livros da Bíblia quanto ele. E como é que Paulo se julgava? Paulo se julgava ainda insatisfeito com o crente que ele era. Paulo está manifestando isso aqui. Presta atenção, leia o verso 12 de novo. Porque ele diz, não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito. Paulo está dizendo, ao contrário do que a gente vê hoje, atualmente, em muitos crentes. Nós vemos hoje crentes que se julgam pessoas assim muito santas, muito cheios de Deus, pessoas que dizem que eles têm coisas que só eles que têm. Pessoas que se julgam grandes servos de Deus, porém Paulo não se julgava assim. Paulo não se orgulhava por ser um crente maduro como ele era e com muitos anos de caminhada. Não. Não é? Em matéria de progresso na vida cristã, Paulo se considerava um crente como qualquer outro crente, que precisava chegar à perfeição, ou seja, Paulo almejava a perfeição. Ele não estava satisfeito quando ele escreveu essa carta e não esteve perdão, ele não esteve satisfeito em nenhum outro momento da vida dele, até ele encontrar o Senhor Jesus na glória. Mas ele era apóstolo, ele era pregador, mas ele não deixava de ser um cristão que corria a sua carreira pela fé. Só que ele não se mostrava orgulhoso, e sim humilde. E por quê? Por que Paulo se sentia assim? Ele diz assim, eu não julgo que eu tenha alcançado, ou que seja perfeito, eu não sou perfeito. Por que Paulo diz isso? Por que Paulo usa essa palavra? Não é? Por que Paulo se mostra insatisfeito? Qual é a razão da insatisfação de Paulo? É que Paulo ele se comparava. Paulo ele comparava
ele com outra pessoa e ele se sentia muito inferior. Veja, Paulo não se comparava com outro crente. Você sabe com quem Paulo se comparava? Paulo se comparava com Cristo. Paulo se comparava com Cristo. E quanto mais Paulo fazia, quanto mais Paulo trabalhava, quanto mais Paulo conhecia a Jesus, mais imperfeito o apóstolo se sentia. É por isso que Paulo está dizendo, eu não cheguei à perfeição, porque perfeito é só Cristo. Por isso que a Bíblia chama ele de varão perfeito. Ele é perfeito, Cristo é perfeito. Cristo é impecável, não é? As perfeições de Cristo são algo muito maravilhosos quando nós as conhecemos. Porém, quanto mais perfeições de Cristo nós conhecermos, mais imperfeitos, mais cheios de defeitos nós veremos a nós mesmos. Ou seja, onde que eu quero chegar? Paulo buscava cada vez mais conhecer as perfeições do Filho de Deus. E Paulo se comparava com ele. E por isso, quando Paulo fazia essa comparação, ele aqui, Jesus aqui, e ele fazia essa comparação através da palavra, ele se sentia imperfeito, apesar de todas as qualidades que Paulo tinha. Você está entendendo o que ele está dizendo aí? Eu não julgo que eu haja alcançado. Agora compare você com Paulo. Paulo foi o maior escritor bíblico. Paulo foi o maior plantador de igreja, o maior missionário que o mundo já viu, o maior pregador. Comparemos nós com Paulo. Nós vamos nos sentir muito inferiores a ele. Paulo era um apóstolo de Cristo, algo que nenhum homem pode ser hoje. Mas Paulo, ele fazia esse exercício espiritual que você e eu precisamos aprender a fazer. E é isso que é o propósito, o nosso objetivo. Não é? Paulo não estava fazendo, não estava agindo aqui como nós vemos muitos crentes agirem hoje, se comparando com aqueles que são piores do que eles. Então toma cuidado com aqueles crentes que gostam de comparar-se com pessoas piores do que ele, que gosta de muitas vezes falar dos crentes que têm pouco conhecimento e ele tem muito conhecimento. Cuidado com esse tipo de crente. Nós devemos nos comparar, sim, mas não com outros crentes. Nós devemos nos comparar com Cristo. E por quê, irmãos? Porque, escutem bem, a presunção espiritual, o orgulho espiritual é uma coisa muito terrível. Não, o que identifica que um crente está num estado miserável é quando ele se sente orgulhoso, né? Se tende a se sentir melhor. E por que ele faz assim? Porque ele se compara com outros crentes. Você sempre vai encontrar um cristão mais fraco do que você. E daí, pelo cristão ser mais fraco que você, pelo cristão ter problemas, ter dificuldades na caminhada, e você não, o seu coração, por ser enganoso, pode tender ao orgulho. E o nosso coração tende ao orgulho. Não é? E presunção espiritual é um sinal evidente, é um sinal claro de imaturidade espiritual. Ah, eu sou, porque eu conheço, eu estudei, eu fiz. A gente vê muito isso em determinadas igrejas que prezam por teologia. Quem fez teologia gosta de ficar falando que ele fez teologia. Ele fica falando isso toda hora, mas qual é a intenção dele? É dizer, eu sei mais do que você. Eu sou melhor do que você. Quando, na verdade, ele devia estar se comparando com Jesus Cristo. E quando a pessoa age assim, é sinal de imaturidade. Paulo era um crente maduro. E ele dizia, eu sou um crente imperfeito como qualquer outro crente. Por quê? Porque o padrão de crente é Cristo. O padrão de um cristão é Jesus. Por isso, jamais devemos nos esquecer ou errarmos, né, ao fazermos uma avaliação a respeito de nós mesmos. Nós podemos errar ao fazer essas avaliações. Se você se comparar com outros, você erra. Se você se lembra do livro de Apocalipse, você vai se lembrar de 7 cartas que foram ditas pelo próprio Senhor Jesus, lá no livro de Apocalipse. Lembra da igreja de Sardes? A igreja de Sardes louvava a si mesmo, pensando que ela era uma igreja viva. Quando o Senhor Jesus faz a avaliação dela, qual a avaliação que Jesus diz?
Jesus diz que ela era uma igreja morta. Tem muito crente dizendo que está vivo, quando na verdade está morto, porque ele está fazendo uma errada avaliação de si mesma. Nós devemos sempre comparar a nossa vida com Cristo, porque senão nós podemos cometer o erro de Laodiceia. Qual foi o erro da igreja de Laodiceia? Ela dizia que era rica, quando o Senhor Jesus considerou aquela igreja pobre, nua e cega. Então veja como nós podemos errar ao nos avaliar sob a perspectiva de outro homem, nos julgar através de outros crentes. Não é? Então o que revela que um crente ou uma comunidade cristã, né, seja ela qual for, qualquer comunidade cristã, qualquer local em que estejam reunidos alguns crentes, chame de comunidade ou do modo como você queira chamar, como é que você sabe se um crente que você encontra ou uma comunidade cristã que você encontra é realmente de crentes despertados? De crentes que estão realmente correndo a carreira cristã, realmente fazendo uma avaliação correta de si mesmos. Não é através do orgulho, é através da humildade, do reconhecimento daquele povo diante de Deus, das próprias falhas, e da constante menção que fazem às suas próprias fraquezas e imperfeições. Essa é realmente uma análise coerente de um crente fazer. Como dizia Charles Wesley, irmão de John Wesley, você deve ter ouvido falar de John Wesley, foi o fundador da igreja wesleyana. Charles Wesley era o irmão dele e era um santo de Deus. E Charles Wesley dizia continuamente: eu sou todo pecado, todo injustiça. Eu sou todo pecado, todo injustiça. E sou capaz de mencionar para você vários exemplos de homens de Deus, de pessoas realmente cristãs, genuínas, servos de Deus, que faziam essa própria avaliação de si mesmo. Havia um servo de Deus que ele enviava cartas para as pessoas, e ele assinava as cartas. Sabe qual era o nome pelo qual ele assinava as cartas dele? Ele mandava cartas para as pessoas para evangelizá-las. Sabe como é que ele assinava? A assinatura era miserável pecador. Ele não botava o nome dele. A assinatura dele, o nome dele é miserável pecador. Essa avaliação de um crente despertado, de uma igreja despertada espiritualmente. Você sabe por que talvez um crente ou uma comunidade é despertada? O que desperta um crente? O que produz isso? Irmãos, é o conhecimento de Cristo. Conhecer a Cristo. Veja que Paulo menciona aqui no verso 12. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, fazendo uma menção a Cristo, mas eu vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo pela qual também fui alcançado por Cristo. Para que foi que Cristo alcançou Paulo? Qual era a razão? Qual o propósito de Cristo nos alcançar? Você tem em mente? Você saberia responder? Paulo nos diz aqui no capítulo 3, verso 8, por favor, leia esse verso comigo. Porque Paulo nos informa aqui coisas muito importantes a respeito da conversão dele. Ele diz, Filipenses 3, 8. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Então veja que Paulo fala aqui que ele considerou tudo por perda, por quê? Qual a razão? Porque Paulo abriu mão de tudo? Pelo conhecimento de Cristo. Ou seja, Paulo queria conhecer mais e mais a Cristo. E essa é, irmãos, de fato, a própria vida espiritual de um crente. Um crente que não continua conhecendo a Cristo continuamente, ele estagna na fé. Ele para, ele não progride mais. E você vê que um crente orgulhoso, por outro lado, você pergunta para ele quem é Jesus, ele não sabe quem Jesus é. É simples você conhecer, você perceber que uma pessoa não conhece Jesus. É fácil de você reconhecê-lo. Dê uma folha de papel e caneta para ele e peça para ele escrever
quem é Jesus, o quanto ele conhece de Cristo. Irmão, se o apóstolo Paulo, o maior escritor bíblico, repito, é um homem que escreve coisas sobre Cristo que excedem o entendimento de muitos, da maioria dos homens. E o que ele mais ansiava, o que ele mais desejava, e ele abriu mão de toda a sua vida secular por causa do conhecimento de Cristo, é porque essa é a coisa mais importante. Essa é a questão mais importante, irmão. Você pode estar estagnado no seu conhecimento de Cristo. O que é estar estagnado? Uma pessoa estagnada é uma pessoa parada, uma pessoa que não está progredindo. Quando, na verdade, qual deveria ser a nossa atitude? Estar tendo dentro de nós a mesma insatisfação que Paulo teve e procurar conhecer mais a Cristo. Conhecer mais de Jesus, ler mais sobre ele, conhecer tudo dele do Antigo Testamento, do Novo Testamento, conhecer Jesus. Por que o conhecimento de Cristo é tão importante para o cristão? Conhecer mais de Jesus. Eu já sei o nome dele, eu sei que ele nasceu na manjedoura, eu sei que ele é o Salvador, eu sei que ele é Cristo, ele é o Senhor. Então eu sei algumas coisas sobre ele. Só que nem toda a eternidade vai ser suficiente para nós conhecermos tudo de Cristo. E quanto mais você conhecê-lo, mais isso vai impulsionar você em busca do alvo. Quanto mais você conhece a Cristo, mais você deseja chegar no alvo, mais você deseja alcançar o fim da sua jornada, o final da maratona. Não é? Porque isso seria coerente com a corrida de um maratonista. O que é que um maratonista mais deseja? Que a corrida logo acabe, que ele vença, que ele triunfe, mas que aquele momento acabe, porque de fato uma maratona é algo cansativo. O que impulsiona o maratonista olímpico? Uma medalha de ouro. O que impulsiona o crente a chegar ao alvo? Conhecer mais de Jesus. Quanto mais de Cristo nós conhecermos, mais rápido e mais fortalecidos nós iremos caminhar. Não é? O que eu estou querendo dizer até aqui é que se nós nos compararmos com Cristo, logo nós sentiremos as nossas imperfeições, logo veremos o quão fracos nós somos e logo pediremos o auxílio de Deus para que nós sejamos fortalecidos e possamos progredir na nossa jornada cristã. Isso é agir como Paulo. Isso é o que Paulo está nos ensinando aqui. No verso 12 ele diz, eu não julgo que seja perfeito, mas ele vai progredindo, ele continua buscando. Mas como Paulo continua, apesar dos sofrimentos que ele enfrentou? Cadeias, prisões, torturas, açoites, apedrejamentos, perseguições. Por que Paulo não desistiu, irmãos? O que movia Paulo? O que motivava Paulo? O que poderia motivar um homem a viver uma vida como Paulo viveu? Paulo sabia quem Jesus Cristo é. E esse conhecimento de Cristo gerava nele uma santa insatisfação. Então Paulo queria evangelizar mais. Paulo queria abrir mais uma igreja. Paulo queria ir para mais uma cidade, para mais um país. Ele era motivado pelo conhecimento de Cristo. Porque quando nós conhecemos Cristo como devemos conhecê-lo, isso nos impulsiona a fazer o que nós devemos fazer como cristãos. Por isso Paulo diz assim, vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Então aqui essa parte do texto, esse final desse versículo, é até interessante de nós analisarmos. Que Paulo diz uma coisa que parece que contradiz com a teologia de muita gente hoje. Paulo diz que ele procura alcançar aquilo que também ele foi alcançado por Cristo. Você entendeu aqui a questão? Ele está em busca de alcançar
o motivo pela qual Cristo o alcançou, que é o final da sua carreira, que é a salvação da sua alma, que é progredir na sua jornada, que é continuar prosseguindo até o fim. Meus irmãos, isso quer dizer uma coisa sobre a vida cristã. Vida cristã pode não ser o que você pensa que é. O que é vida cristã? Como nós podemos, assim, simplificar para que você entenda o que é ser um cristão? Ser um cristão é conhecer Jesus continuamente. É conhecer Jesus cada vez mais. Por meio da palavra, por meio da sua comunhão com Ele, é conhecer Cristo por meio da sua obediência pessoal aos mandamentos do Senhor Jesus. Porque Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, este é o que me ama, disse o próprio Senhor Jesus. Por isso, quanto mais nós conhecermos de Cristo, mais nós desejaremos sermos iguais a Ele. Não é? Para fazer com que os irmãos entendam um pouco mais, compreendam um pouco mais a profundidade do que é a vida cristã, para que nós possamos começar 2025, irmãos, dando um passo além sobre o próprio significado de vida cristã, nós devemos fazer uma analogia muito simples. O que prova que uma planta está viva? A planta está crescendo, isso indica que ela está viva. Quando ela cresce, ela também se desenvolve. O que prova que um crente está de fato vivo espiritualmente? O que prova que você é um crente vivo espiritualmente? O fato deve ser, você deve estar crescendo no conhecimento de Cristo e se desenvolvendo, assim como o apóstolo Paulo fez. Porque um outro apóstolo de Cristo, chamado Pedro, disse exatamente isso. Ele diz que antes de qualquer outra coisa da sua vida, com o que você deve se preocupar? Antes crescei na graça e no conhecimento de quê? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3:18. Pedro diz que a coisa prioritária, que a questão prioritária na vida de qualquer crente, que o modo de saber se um crente está realmente vivo ou morto ainda em seus delitos e pecados, é ver que este crente está evoluindo, ele está crescendo, ele conhece cada vez mais de Cristo. E isso faz com que ele cresça na graça também. O que é crescer na graça? Crescer na graça é crescer em oração, é crescer em santidade, é crescer em jejum, é querer ser mais santo, querer ser mais justo, querer ser mais piedoso. Essas duas coisas acontecem. O conhecimento da Escritura faz com que você cresça, não é? No conhecimento. E esse crescimento faz com que você cresça na graça, faça você buscar mais ao Senhor. Né? Em outras palavras ainda, resumindo ainda mais a questão para que os irmãos consigam entender, como podemos resumir a vida cristã? Ser um cristão se resume na vontade de ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Imitar a Cristo, como o apóstolo Paulo disse. Então Paulo imitava a Cristo e os outros crentes imitavam a Paulo. Porque Paulo perseguia tenazmente ser o mais parecido com Cristo possível. E isso é algo da mais alta importância. E Paulo diz o seguinte, foi para isso que Deus chamou. Para que você alcance aquilo que Jesus te alcançou. É para que você, procurando alcançar aquilo que também fui alcançado por Cristo. Para que você alcance a razão do seu chamado. Deus te chamou para uma coisa, mas Deus não chamou você só para ocupar um banco. Deus não chamou você só para cantar louvores aqui no culto. Deus não chamou você só para tocar o teu instrumento. Deus chamou você para ser um maratonista. Deus chamou você para correr uma corrida espiritual. E essa corrida, ela significa progredir cada vez mais no conhecimento de Cristo através da Escritura. Porque isso vai te impulsionar cada vez mais. Veja como Paulo tinha consciência das suas imperfeições. Olha o verso 13 comigo, por favor. Ele diz, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte,
esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Paulo tinha consciência das suas imperfeições, pois ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, ou seja, perfeito. Paulo está novamente dizendo isso. Eu sou consciente das minhas próprias imperfeições. Mas deixa eu te perguntar, você é consciente das suas? Você permite que eu te pergunte isso? Você é consciente das suas imperfeições? Cuidado, que você pode estar pensando que é vivo e está morto. Você pode pensar que é um grande cristão e é um cristão débil diante de Deus. Nós precisamos ter consciência das nossas imperfeições, nos comparando com Cristo, porque só assim nós vamos ter essa capacidade. É essa santa insatisfação que Paulo sentia, que cada um de nós precisa ter. E o desejo ardente de ser como Cristo. Por isso Paulo nos ensina como ele fazia. Como é que Paulo fazia? Presta atenção. Ele diz, na minha versão aqui, no verso 13, ele diz assim: mas faço o seguinte. Em outras versões está escrito assim: ou uma coisa eu faço. Ou seja, o que Paulo está ensinando aqui para nós no verso 13? Vocês acharam aí na Bíblia de vocês? O que Paulo está dizendo aí? Uma coisa eu faço. Ou eu faço o seguinte. O que Paulo está ensinando? Que Paulo tinha olhos fixos no alvo. Ele fazia isso. Ele olhava para esse alvo todo dia, toda hora, a todo o tempo. Ele fazia uma coisa. Não é o que Paulo está dizendo, é que ele se dedicava totalmente a isso. As outras coisas, o que Paulo fazia? Ele colocava em segundo plano. Paulo trabalhava também. Você lembra que Paulo trabalhava? Paulo era fazedor de tendas. Ele fazia tendas e vendia para sobreviver. Ele trabalhava, era um fabricante de tendas. Confeccionava tendas e vendia. Esse era o ganha-pão de Paulo. Porém, estava em segundo plano. O que estava em primeiro plano? Conhecer mais a Jesus. Contemplar as perfeições do Senhor e ao mesmo tempo olhar para si mesmo e ver como você é imperfeito, pecador. Como nós precisamos de Cristo. E nós precisamos urgentemente aprendermos a fazer isso. Não é? Nós precisamos aprender a fazer como Paulo. Uma coisa eu faço. Não deixar que os nossos interesses terrenos nos distraiam. Há pessoas que, às vezes, algum interesse terreno distrai ele desse propósito. Nós devemos nos lembrar de uma mulher mencionada no Evangelho, para que nós não nos distraiamos com outras coisas. Você se lembra de duas irmãs? Uma chamava Marta, outra chamava Maria. Você se lembra que Marta foi quem convidou o Senhor Jesus a entrar na casa dela? Mas quando Jesus entrou, o que aconteceu? Maria se assentou aos pés de Jesus. Com qual razão? Não para sentir sono. Maria sentou aos pés de Jesus e se dedicou a ouvir a palavra de Cristo. Mas e Marta? O que Marta fazia? Marta estava cansada, distraída, atarefada com o quê? Com muitas outras coisas. Ao contrário do que Maria estava fazendo, ao contrário do que Paulo estava fazendo. Preste atenção, para. Você quer chegar no céu? Você quer ser salvo de verdade ou você quer acabar no inferno? Escuta o que a Bíblia está dizendo. Se você se distrair com outras coisas, você não vai chegar no alvo. Será que eu fui claro? Fui claro com vocês? Não brinca com a palavra de Deus. Paulo está dizendo, uma coisa eu faço. Maria se dedicou a uma coisa apenas, assentou-se para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Mas e Marta? Marta pode representar a maioria dos crentes que eu conheço. Como é que Marta estava? Distraída e atarefada com quantas coisas? Muitas coisas, diz o evangelista Lucas. Muitas coisas. E Marta então pede para o Senhor, manda que Maria venha me auxiliar. E o que o Senhor responde para Marta?
Presta atenção, abre os seus ouvidos, ouça a palavra do Senhor Jesus. Está lá em Lucas 10, capítulos 41 e 42. Jesus disse assim: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Marta, é só uma coisa que você precisa, Marta. Você precisa fazer igual Maria, sentar aqui e ouvir a palavra de Cristo. Marta, deixa essas coisas para lá, Marta. Solta essa vassoura, Marta. Larga esses pratos lá na pia. Deixa essa roupa para lavar depois. Se concentra com a sua alma, Marta. Vá conhecer Cristo. Uma coisa só é necessária, irmãos. Não duas coisas. Ô, querido, que você comece o ano 2025 entendendo isso. Não seja um crente distraído como Marta. Seja um crente inclinado a aprender de Jesus, como Maria. Siga os bons exemplos da Bíblia. Uma coisa só eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Versículo 13. O que Paulo está dizendo aí? Paulo está nos alertando sobre o perigo de olharmos para trás. Nós devemos nos esquecer das coisas que ficaram para trás. Não importa o quanto que você já andou, tem gente que se orgulha, ele fica olhando para trás. Hoje eu sou crente há 20 anos, eu sou crente há 30 anos, eu sou da igreja há 50 anos. Gente, isso não tem valor nenhum, para com isso. Isso que um religioso gosta de fazer. Eu sou crente há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, 50 anos, só 50 anos de igreja tal. Meu amigo, meu querido, isso não tem valor nenhum para Deus. Na verdade, a Bíblia diz para você, se esquece disso. Esquece do que ficou para trás. Esquece também dos seus pecados do passado. Eles precisam ficar para trás. Não é? Você se lembra de uma mulher? A Bíblia não menciona o nome dela. A mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? É disso que nós precisamos lembrar sobre ela. O que aconteceu com a mulher de Ló? A mulher de Ló sentiu saudades do lugar que ela havia deixado recentemente. O que ela fez? Desobedeceu a ordem de Deus, olhou para trás, foi transformada numa estátua de sal. Isso significa que nós não podemos olhar para trás. Devemos nos esquecer das coisas que ficaram para trás e fazermos o que então? Avançarmos para as que estão adiante de nós. Nós precisamos nos concentrar, irmãos, não no nosso passado, não na presente vida, porque aqui, se você for um cristão genuíno, Deus está cuidando de você. Como eu fiz questão de frisar no início do culto e até na oração inicial, Deus tem cuidado de nós. Deus cuida do seu povo, não se preocupa com a sua vida. Não fica se preocupando com quanto você vai se aposentar, com quanto tempo, quanto você vai ganhar, você vai ter dinheiro, vai sobrar, vai faltar. Não se preocupa com o seu futuro. O que vai ser do seu futuro? Não se preocupe com isso. Avance para as coisas que estão diante de nós. Avance para as coisas que a palavra diz que acontecerão no futuro. Concentre a sua mente no mundo vindouro. Aprenda que nós somos péssimos administradores da nossa própria vida. Deus, sim, cuida de nós. O que importa não são as riquezas, as coisas e glórias e honras desta vida. O que importa é o alvo. O que importa é correr a carreira com determinação, como Paulo nos instrui aí no verso 14. Ele diz: prossigo para o alvo. Paulo já estava há muitos anos correndo, mas ele continua dizendo assim: prossigo para o alvo. Mas o que é importante você observar aí, na palavra que Paulo usa para prosseguir, essa palavra no grego significa esforço intenso. Então o que Paulo está dizendo, em outras palavras aí, é o seguinte: se esforce intensamente para chegar ao alvo. Você vai ter que se esforçar muito. E eu acredito que a maioria dos crentes que eu conheço não estão se esforçando tanto quanto deveriam. Não estão se dedicando mais ao celular, mais à televisão, mais às coisas desta vida, ao comer e a beber como as pessoas do mundo estão fazendo, e se esforçando muito pouco. A Bíblia está dizendo que é necessário um intenso esforço
para chegar ao alvo. Isso é prossigo para o alvo. Eu me esforço intensamente para chegar ao alvo. E há algumas lições aqui nessa expressão de Paulo, prossigo para o alvo, que eu quero frisar com os irmãos. A primeira é a seguinte: ninguém corre uma maratona sendo um mero espectador. Até na tela inicial do nosso estudo de hoje, eu fiz questão de colocar um maratonista ali, chegando na faixa, e um monte de pessoas assim do lado. Quem que recebe o prêmio ali? É só quem chega. Então, tira da sua cabeça essa ideia de que servir a Deus intensamente é coisa só do líder, é coisa só do pastor, do pregador, do irmão que tem. Tire isso da sua cabeça, é coisa de todo crente. Você tem que correr a maratona, igual Paulo correu. Não tem uma diferente para você, não tem um evangelho, não tem uma maratona mais light para você por quem você é. Não existe isso. Não seja tolo. Não seja tolo. Não seja um mero espectador da maratona. Não fica só olhando os outros correrem e você não fazendo nada. Corra a maratona. Segundo, todos os que estão verdadeiramente correndo a maratona para o céu estão se esforçando muito em fazê-lo. Ok? Todos os que estão correndo para o céu estão se esforçando muito em fazer isso. Ok? E outra coisa, eles desejam ir para o céu. Eles não têm apego nesse mundo aqui. As pessoas que estão correndo essa maratona não se apegam a esse mundo aqui. Pode cair o mundo, gente. Pode entrar em guerra mundial, pode entrar em colapso a economia. O crente não está preocupado com isso. O verdadeiro cristão não está preocupado com isso. Pode desabar o céu aqui, ele não está preocupado com isso. Porque ele sabe, ele tem um alvo. E nada pode impedi-lo de chegar lá. Você entendeu? Então, todo que é verdadeiro crente, todo que está verdadeiramente correndo a corrida da salvação, ele está se esforçando muito para fazê-lo. Então, meu terceiro ponto aqui do prossigo para o alvo é o seguinte: há em mim e em você alguma evidência desse esforço? Porque se não houver esse esforço intenso, se não houver isso, você tem que repensar em oração, com a ajuda da palavra de Deus, se realmente é para o céu que você está indo. Porque é preciso duas coisas aqui que Paulo ensina. Primeiro, dedicação exclusiva. Uma coisa eu faço. Você tem dúvidas de que você não pode competir? Não existe nada na sua vida que pode ser mais importante que a sua fé em Cristo, que a sua caminhada para o céu? Você entendeu até aqui? A Bíblia diz que é preciso dedicação intensa. Quem foi que disse isso? Foi Jesus. Jesus disse para Marta. O que Jesus disse para ela? Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma coisa é necessária, Marta. Marta, você deve se dedicar exclusivamente a uma coisa apenas. Qual é a coisa mais importante? Aprender mais sobre Cristo, ok? Só que essa dedicação exclusiva que Paulo ensinou, que Jesus ensinou, ela vem acompanhada de um esforço intenso. Isso não vai chegar para você assim. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que ralar, você vai ter que aprender, você vai ter que correr atrás. Esse conhecimento não vai entrar em você sem seu esforço. Quem estudou, quem fez faculdade, sabe o que a gente está falando. O conhecimento não entra em você sozinho. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que se debruçar sobre a palavra de Deus, em oração, em jejuns. Você tem que acordar de madrugada para ler a Bíblia antes do teu WhatsApp começar a tocar. Você precisa se esforçar. Você precisa se dedicar exclusivamente e se dedicar intensamente. E o quinto ponto é o seguinte: Paulo perseguiu o alvo. O que ele esperava alcançar quando ele chegasse lá? O prêmio do chamado celestial, ou, em outras traduções, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então há um prêmio para quem chega.
Só que o prêmio é só para quem chega. Meu amigo, você só tem mais pouco tempo de vida. Você tem pouco tempo e muito de Cristo para conhecer. Você tem pouco tempo e muito do Senhor para conhecer. Você tem pouco tempo. Você não vai viver 800 anos, 900 anos, como as pessoas viviam lá no período antediluviano, as primeiras pessoas viveram na Terra. Não, você vai viver 70, 80, 90 anos. Isso se não acontecer nenhum acidente no percurso aí. Então para pensar. Você precisa buscar com determinação o prêmio do chamado celestial ou da vocação soberana de Deus. Note que importante, que ensino Paulo tem aí para nós. Há um prêmio no fim da jornada. Só que o prêmio é para os vencedores. Como o livro de Apocalipse continuamente nos remete a pensar. E quem vencer herdará todas essas coisas. O livro de Apocalipse está sempre falando sobre isso. Porque é quem vence que leva o prêmio. Não é? Quem desiste da maratona? Quem começa a maratona e desiste? Leva prêmio? Não. Irmãos, é pelo prêmio do chamado celestial que nós corremos. Não é? E Paulo coloca esse prêmio nesses termos para nós entendermos alguns pontos importantes aqui. Quem foi que te escolheu para você correr essa maratona? Não foi você. Foi Deus. Não foi você que escolheu Cristo. Foi Cristo que escolheu você. Não foi você que escolheu correr. Foi Deus que escreveu o seu nome. E diz para você, agora corra. Ou seja, o chamado é soberano. Não adianta uma pessoa chamar, eu vou começar a correr. Ele não pode. Ele tem que receber o chamado. O chamado é de Deus. Né? O prêmio é do chamado celestial de Deus em Cristo. Não é? Foi Cristo quem alcançou. Lembra que Paulo diz aqui no verso 12 que ele procurava alcançar aquilo pela qual também foi alcançado por Cristo? Então foi Deus que escolheu o maratonista. E foi Cristo quem alcançou. Quer dizer, foi a graça de Deus que alcançou Paulo. Isso que Paulo está dizendo aqui. O chamado é celestial, mas é mediante a graça de Cristo. Não é? Só que, entenda o que Paulo está dizendo aqui. A graça não isenta você das suas responsabilidades. Não é? Ter sido chamado pela graça não significa que você está isento de carregar uma cruz. Ter sido chamado pela graça não significa que você não deve se dedicar exclusivamente ao que Deus está ordenando aqui na sua santa palavra. A graça não te isenta das suas responsabilidades. Por isso que o chamado é soberano. Foi Deus que escolheu. E foi pela graça que você foi salvo. Só que a graça não te isenta das suas responsabilidades. A Bíblia toda nos informa isso. Não é? A graça de Deus é o que salva o homem. Só que quem foi salvo pela graça, ó, escuta, presta atenção, não se torna um mero espectador da corrida para o céu. Quem foi salvo pela graça está se esforçando no caminho e está correndo. Meus irmãos, é indispensável que todo aquele que foi chamado coloque todas as coisas terrenas em segundo plano. Você foi chamado? Você crê que você foi chamado? Então, a partir de hoje, comece o ano novo assim e que seja o resto dos seus anos neste mundo assim. Coloca seu trabalho em segundo plano. Coloca sua carreira em segundo plano. Coloca seu dinheiro em segundo plano. Seus bens em segundo plano. Se você tem ou não tem, não importa. O que importa é que você tem que chegar no final. Você não pode ser como Marta. Ter Jesus perto de você, ter a palavra de Deus sendo pregada perto de você, mas você não tem tempo para ouvir a palavra porque você está distraído. Você não pode agir assim. Você foi chamado pela graça. Então se dedique à carreira para a qual você foi chamado. Paulo está se referindo aqui o prêmio àquela coroa de louros. Sabe o que é uma coroa de louros? Era aquela coroa que o vencedor das maratonas recebia, que era colocada assim no cabelo do maratonista. Aquilo era uma coroa de louros. Paulo está usando essa metáfora da coroa aí. Esse é o prêmio que Paulo está usando aí. Só que Paulo está falando para nós que a maratona que nós corremos não é terrena. Ela é celestial.
Não é? A alegria que nós receberemos por vencer, por chegar até o fim, não é uma alegria que vai passar, mas é uma alegria perene, perpétua, eterna. Né? E a coroa, o prêmio que Deus prometeu ao seu povo, a salvação da alma, a soberano chamado da vocação de Deus para a salvação, é algo que você desfrutará para sempre. Mas a vida até chegar lá é uma maratona. Então, eu quero concluir aqui dizendo aos irmãos que, em primeiro lugar, para que você corra essa maratona, você tem que ouvir o chamado celestial de Deus, por meio de Cristo. Depois de ouvi-lo, você tem que se levantar e começar a correr, como se a sua vida dependesse disso. Porque, na verdade, a sua vida depende disso. Houve em 1984 um episódio numa Olimpíada de uma maratonista chamada Gabrielle Anderson. Essa maratonista ela chegou no estádio 2 horas depois que a maratona havia terminado. E o público continuou lá porque havia expectativa da chegada dessa última maratonista. E como que ela chegou no estádio? Ela chegou fraca, cambaleando e desidratada. Ela cambaleava entre as faixas ali do local onde eles correm a maratona. Mas o que acontece? O nome dela vai ser lembrado, porque ela perseguiu o alvo dela até o fim. Meus irmãos, e que a nossa chegada seja assim também, que você seja o último a chegar, mas que você chegue. Que você seja o mais fraco, mas que você chegue. O importante é que você chegue. Você deve entender isso. Não é? Nós corremos para uma maratona melhor do que ela, para um alvo melhor, para um prêmio melhor. E, meus amados, que a nossa chegada ao céu possa ser assim também. Não é? Isso é tudo que importa. Tudo que importa é você chegar ao céu. É você chegar no alvo. Por isso, comece 2025 entendendo isso. Você não pode desistir. Você não pode voltar atrás. Você não pode desanimar. Porque se você voltar atrás, o que você vai se tornar? Uma estátua de sal como a mulher de Ló se tornou. Você tem que progredir agora e prosseguir para o alvo, até nós chegarmos lá, com a graça e a misericórdia de Deus.